Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como você saber diferenciar entre uma maldição hereditária, um problema que você causou pela sua boca, um mal que você mesmo cometeu, ou um mal que lançaram na sua vida? Qual a diferença de uma coisa para outra? É sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Quando se fala em maldição hereditária, que a Bíblia fala, é um problema que você tem na sua vida. Quem não acredita em maldição hereditária é porque tem a vida perfeita. Não tem problema nenhum para resolver. Então não acredita nessas coisas. Tem pessoas que até acreditam em Deus, mas não acreditam em nada disso. Ela prefere naturalizar todo o problema que ela vive na vida dela. Mas quando Deus fala em mal geracional, é um problema de geração. É um problema geracional. Então eu quero que você entenda nesse conteúdo como você saber diferenciar se o problema na sua vida foi um mal de geração, foi um problema que você cometeu da sua boca, ou se foi um problema, um mal que lançaram, um mal adquirido. E é sobre isso que eu vou explicar. Um exemplo, um problema geracional, você não precisa ter pecado. Você não precisa ter cometido o erro. Você não precisa ter plantado para você colher. É só você vir de uma família de feiticeiro, né? Seus pais ter feito pactos espirituais e aí você carrega aquele problema de geração. Não é você o causador do problema. O problema já é geracional. Entende? O problema quando é da sua boca, você lançou o problema. Você julga, fala mal, então você lançou o problema e colhe o problema, mas você não tem a percepção que você está pagando por um problema que saiu da sua boca. Um mal que você adquiriu, um mal adquirido, é você ter lidado com pessoas e a pessoa lançou uma praga na sua vida. Ou mãe, ou pai, ou pastor de igreja, alguém lançou uma praga, é um mal adquirido. É você ter feito por onde e a maldição foi lançada na sua vida e dali por diante sua vida começou a desandar. E você não sabe que tipo de problema é esse, porque você não consegue se ver. Deus diz isso. O homem natural, ele não consegue se ver. No máximo, onde é que está escrito isso? No máximo, a gente consegue aprender um com os outros, mas a gente não consegue ver os nossos defeitos. A gente só vê os defeitos dos outros. E Deus explica isso. Então é sobre isso que eu quero que você entenda profundamente. Por que é que o homem natural é dessa forma? A gente não consegue. Não é que a gente não queira. A gente não quer. Algumas pessoas não querem buscar a Deus para nada. Ela pode passar por qualquer conflito na vida dela. Mas o que é que ela não quer? Nem mudar, nem buscar um conhecimento sobre o Espírito. Ela naturaliza todos os problemas que vive e não acredita sobre mal geracional nenhum. Ela diz que isso tudo é mentira. Por quê? Porque é uma pessoa rasa. É uma pessoa que não estuda sobre a espiritualidade. Então, quer dizer, existe 3 tipos de problemas que é diferente um do outro, mas que leva ao mesmo resultado final. Geralmente, quem tem problema de geração, por não entender sobre o problema da geração, renega o conhecimento e ela colhe e planta com a boca, ou existe um mal que foi lançado na vida dessa pessoa. Em Salmos 19, 25, Deus diz que o homem não consegue se ver, ele não consegue visualizar a ele mesmo. Ele tem ele como bom, como perfeito, né? Ele não tem essa percepção. Ele não consegue. Então, o que é que ele consegue? No mínimo, para que você entenda mais sobre a espiritualidade. No mínimo, aquilo que você consegue, em Salmos 19, 25, Deus diz: como benigno te mostrará benigno.
E com o homem sincero, te mostrará sincero. Com o homem puro, te mostrará puro. E com o perverso, te mostrará indomável. Quando uma pessoa ela é simples, ela é humilde, você conversando com alguém que é benigno, você consegue ver a bondade da outra pessoa. Quando a pessoa é humilde. Não é espiritual, mas é uma pessoa humilde. Então você se reconhece conversando com alguém. Você consegue ver a qualidade daquela pessoa. Então você diz, eu sou igual a você, fulano. Eu também sou assim, conversando com aquela pessoa. Quando uma pessoa já não é humilde e ela não consegue ver a bondade naquela pessoa, geralmente ela critica a sua bondade. Mas ela não critica bem na sua cara. Já critica para outro, né? Ela diz, fulano só quer ser melhor do que todo mundo. Geralmente são assim as pessoas. Ela já critica a bondade do outro, se ela não se reconhece. Mas se ela se reconhece, ela consegue ver a bondade do outro. É isso que Deus diz aqui em Salmos. Então o homem ele consegue se ver conversando com outras pessoas. Quando uma pessoa é pura, a pessoa se reconhece, eu sou assim também. E ali conversando a pessoa se reconhece melhor. Quando vê, né, a pureza, a benignidade, se mostrará a sinceridade, se mostrará sincero também. Se não, você já critica. Uma pessoa que ela é bastante crítica, que ela não se reconhece, ela critica todo mundo. Por quê? Porque ela não se reconhece com as pessoas. Então, ela se mostra indomável quando ela conversa com uma pessoa ruim. Quer dizer, quando eu sei que eu sou ruim, que uma pessoa é ruim, eu também me reconheço indomável com outra pessoa. É isso que a gente é, quando não busca o conhecimento sobre o espírito. Quando eu vejo uma pessoa ruim, eu sou pior do que ela. Ou eu me mostro pior do que ela. Eu não tenho medo daquela pessoa, né? Não tenho medo. Então, é sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Por que é que o homem não consegue reconhecer se a maldição ela é hereditária, é um problema de geração, se o seu problema foi uma coisa que você cometeu, você mesmo errou, você julgou, você pecou e você está colhendo o problema, ou se você é um mal que você adquiriu, é uma maldição adquirida. Um exemplo, uma pessoa que sai de casa e os pais, né, lançaram uma praga que você ia sofrer. Quer dizer, um mal adquirido, não é uma maldição hereditária. Mas geralmente todos os problemas já vêm de maldição hereditária. Outro problema, né, que você não consegue reconhecer como problema. Uma pessoa que sai do emprego e foi espraguejada pelo patrão, da igreja. Quer dizer, o pastor, quando você se afastou da igreja, lançou uma praga. Quer dizer, não é um mal hereditário. Existem 3 tipos de mal. O mal hereditário, o mal que saiu da sua boca e o mal que você adquiriu. E por que é que você não tem essa percepção de saber que tipo de problema você enfrenta? Você naturaliza e não sabe discernir que tipo de problema é esse. O homem natural, ele naturaliza os problemas, porque ele diz que todo mundo tem problema. Ele é raso no conhecimento espiritual. Ele não estuda, não jejua e também não quer saber. Em Provérbios, Deus diz, em 29:6, na transgressão do homem mau há um laço. Na transgressão, no passado. Mas o justo jubila e se alegra. O justo quer dizer o que não justifica os seus defeitos. O justo busca o conhecimento de Deus. O justo, ele quer aprender, ele quer saber a razão. Por isso, ele jubila e se alegra, porque ele passa pelo problema, mas ele quer saber a razão do problema. O homem natural já não quer saber. Ele ignora tudo isso. Aí Deus diz, o justo se informa
da causa dos pobres, da causa das percas. O justo, ele buscar o conhecimento dos pobres. Mas o ímpio, o ímpio nem sequer ele quer saber. Ele já não quer saber. É por isso que eu estou lhe dando exemplos, né? Que a pessoa, quando ela é natural, ela não quer saber. Então, ela não quer. Então, quem não acredita deve ter a vida muito perfeita para não acreditar em mal de geração. Só diz que crê em Deus, mas não acredita em nada disso. Ela crê em Deus do jeito dela e enfrenta os problemas do jeito dela, e a maldição hereditária, ela vai se cocriando. Ela vai se formatizando aos poucos. Por quê? Porque a pessoa renega a repreensão, ela rejeita a repreensão, ela rejeita as percas. É isso que Deus diz aqui em Provérbios. Ela rejeita quando perde financeiramente, ela rejeita quando adoece, ela não quer saber a causa. E a maldição, ela apenas vai se cocriando. E como é que eu sei se uma maldição eu apliquei na minha vida com a minha boca, ou alguém lançou, ou foi um mal de geração? Geralmente, quando o mal é de geração, tem as características. Se você veio de uma família de feitiçaria, se a mãe, a pessoa fez um pacto espiritual para lhe criar, até na barriga mesmo. Pessoas que buscam muito espiritualidade, que buscam esse conhecimento, ajeitar alguma coisa na vida delas, em mesa branca, feitiçaria, macumbaria, esse tipo de pessoa, ela já vai buscar um ajeitado na religião, porque está precisando. Se não precisasse, não ia. Não é verdade? Quem busca espiritualidade, religião, ele já está buscando porque está precisando. Mas o que é que ele não sabe? Da onde vem o problema? Que a Bíblia chama de maldição. Da onde veio esse problema? O homem natural, ele não quer saber. Quer dizer, então, se os pais se prostituíram, provavelmente os filhos, eles vão ter problemas nessa área. Problemas nessa área. Quer dizer, eu não sei se você já ouviu dizer, por exemplo, uma mulher que já foi casada, mas agora ela não quer mais ser casada. Ela prefere ser amante. Eu conheço mulheres assim. Por quê? Porque a experiência dela no casamento foi terrível. Ela teve uma experiência que ela sofreu com o marido alcoólatra, né? Alcoolismo. Ela sofreu nessa área. Ela teve que sustentar o marido. Então, ela virou amante e se permaneceu como amante. E ai de quem diga que está errado, porque ela não quer ser casada. Quer dizer, ela tornou aquilo ali como bom na vida dela. Ela não tem conhecimento sobre as transgressões. É isso que Deus diz. Então ela se deu bem ali. Ela diz, eu não quero ser casada. O amante dá dinheiro, sustenta, ajuda. Ela não tem obrigação na visão dessa pessoa. Na visão da pessoa. Eu não tenho obrigação de lavar, cozinhar, né? De ter obrigações com o marido e ele me ajuda. Para que eu ser casada? Na mente de uma pessoa que ela carrega transgressão. Ela já pensa dessa forma. Outro tipo de pessoa que carrega um mal de geração, ela prefere ser empregado. Também conheço pessoas assim. Ela nem quer ser autônomo, nem vender, nem cobrar, né? Nem ser patrão. Ela prefere ser empregado. Ela diz, eu prefiro ir lá, bater o meu ponto, trabalhar e receber meu dinheiro. Não penso em prosperidade. Eu quero sossego. E tem pessoas que quando for empregado era mais feliz. Teve mais êxito na vida sendo funcionário. Quando passou a ser patrão, ela viu uma dificuldade muito grande, né? Muito nervoso, muito aperreio para pagar, para cumprir os compromissos. Então ela teve uma experiência e decidiu ser empregado. Tudo isso são experiências que as pessoas passam para que você entenda que a pessoa ela não consegue
ter a percepção dos seus próprios defeitos, dos seus próprios erros. Outro exemplo, para que você entenda. Uma mulher que ela já foi amante. E quando ela decidiu ser casada, com alguns anos, ela foi traída pelo marido. Mas ela não vê como ela causou esse problema. Se ela visse que ela causou o problema, ela ia se arrepender. Então ela não prefere buscar a Deus, então ela vai buscar solucionar aquele problema no feiticeiro, né? No pistoleiro, como eu já vi também casos de a pessoa ir se vingar da pessoa. Por quê? Porque não viu o que causou o mal na vida dela. Quer dizer, enquanto ela era amante, ela achava bom. Mas agora que o marido arrumou um amante, ela se vê como vítima. Ela não vê que tem que se arrepender do pecado. Ela não crê que é dessa forma, que ela está pagando o erro dela. Ela acha melhor ir para o feiticeiro, pedir para o feiticeiro tirar aquela amante da vida dela, ou ir para o pistoleiro, ou ir se vingar de alguma forma. De alguma forma. Mas o que é que ela não consegue ver? Ela como causador do problema. É isso que Deus diz. A pessoa que carrega transgressão, ela não consegue ver o problema como se ele foi o causador do problema dele. Deus ensina isso. E é isso nos meus estudos, nas minhas pesquisas que eu vejo. A pessoa ela não consegue ter a percepção, nem que o outro diga, nem que você chegue e diga à pessoa: fulano, você está pagando, você está passando por isso por conta disso, disso e disso. Na visão da pessoa, ela já vê que ela é a vítima e não o vilão. Ela se vê como coitado. Por quê? Porque quando a pessoa fala, é um processo falando, outro é vivendo. Então ela não consegue associar que está pagando pelo que saiu da boca, ou pelo mal de geração, ou pelo mal que é lançado na vida dela, porque ela se vê como vítima. É por isso que as pessoas sempre procuram um jeitinho brasileiro nos feiticeiros, na mandinga, no rezador, em algum curandeiro, porque ele não entende sobre o poder da palavra e como é cocriado, como é feito. É como a magia. A pessoa não tem como ver a si mesmo sem buscar a Deus. Ela não tem essa percepção, esse conhecimento de si mesmo. E é isso que a Bíblia ensina. Por isso Deus diz que o homem ele consegue se ver em outra pessoa. Ela consegue ainda se ver em outra pessoa. Mas quando ela está colhendo um problema que ela plantou na vida dela, ela já não sabe por que ela está colhendo aquele problema. Ela não sabe se é um mal de geração, se é um mal que ela co-criou na vida dela com a boca, ou se foi um mal lançado. Ela já não tem essa percepção dentre o problema. Que tipo de problema foi esse que eu vivi na minha vida? Que eu estou vivendo, ou que eu plantei e eu estou colhendo? Eu já não tenho essa percepção. Eu só tenho a percepção do que eu estou vivendo. Eu sei que eu estou vivendo. Então eu me vejo como vítima. Eu não me vejo como causador do problema. É isso que Deus ensina. E por qual motivo é dessa forma? Os feiticeiros, ele ensina às pessoas que os seres humanos naturais, eles não entendem sobre nada. E realmente, eles não entendem. Quando uma pessoa ela busca a feitiçaria, ela acha que os espíritos vão fazer tudo para resolver o problema delas. Quando uma pessoa natural vai buscar um tratamento espiritual. Então ela vai atrás daquele feiticeiro, mas ela não acredita que tem que fazer nada. Ela paga o feiticeiro, faz alguma coisa, gasta, faz tudo. Depois ela está falando mal daquele feiticeiro, criticando e dizendo que não viu resultado nenhum dos espíritos. Então, o Pai de Santo, eu quero que você preste bem atenção para você entender como é a espiritualidade. O Pai de Santo,
ou a mãe de santo, ele ensina aquele cidadão que não é como ele está pensando. Não é como você está pensando. 50% do que os espíritos fazem na sua vida depende dos espíritos. Mas 50% depende de você. Não é só você comprar os materiais, chegar lá e pagar. 50% é trabalho dos espíritos. E 50% é o seu comportamento. Um exemplo que eu vou lhe dar, para que você entenda. Tem mulher que vai atrás de um homem, na mandinga, na feitiçaria. Mas ela não espera totalmente o tempo adequado, né? E ela gasta aquele dinheiro, leva os materiais, mas como ela não espera o tempo adequado, daqui que o espírito haja, aquele homem quando ficar sozinho, porque ele tem outra pessoa, aquela pessoa já não tá só. Ela não esperou. Ela queria aquele homem, mas ela queria o homem, mas não se resguardou, não fez nada, né? Daqui que o homem venha ficar sozinho, ela já está envolvida com outra pessoa, ou ela já nem sabe se quer mais aquele homem. Eu já vi isso na espiritualidade. E a própria Mãe de Santo dizer, não pego mais esse tipo de trabalho, porque a pessoa me pagou e não esperou o resultado, né, para conseguir aquela pessoa. Agora, o casamento foi destruído e a pessoa já não tá mais nem aí pro homem, já arrumou outro homem. É isso que eles explicam. Então, eles explicam que depende 50% do cliente, do resultado do feitiço, e 50% das pessoas. Que por isso eles falam mal dos espíritos que não acreditam na espiritualidade ou dos feiticeiros. É assim que eles explicam. Que é por isso que as pessoas não vê totalmente o agir do espírito, porque ela não entende sobre a espiritualidade e ela não toma uma posição. Porque o espírito precisa agir na mente da pessoa e o espírito precisa agir na mente também daquela pessoa que está pagando, para ensinar a ela se posicionar, ou ela não vai conseguir aquilo que ela quer. E é por isso que muita gente não acredita sobre a espiritualidade. Eu estou lhe dando essa base para que você entenda sobre a verdadeira espiritualidade e a falsa espiritualidade. Porque é que as pessoas, elas não acreditam. Eu tive uma pessoa que trabalhou para mim, que eu vou lhe dar ela como exemplo, para que você entenda que a pessoa que é cega espiritual, ela não tem a percepção que ela causa nada na vida dela. Ela não consegue. Não é porque ela quer, é porque não consegue. Tanto faz se é da feitiçaria, se é da mesa branca, se é da cartomancia, se é do agoreiro, qualquer tipo de espiritualidade. Até do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo ele não age na vida das pessoas, porque elas não se posicionam. O Espírito Santo ele ditou leis e regras. E ele diz, ele como justiceiro e criador, ele já não age porque sabe que aquela pessoa não está disposta a pagar o preço. Os outros espíritos que enganam, ele ainda age na vida das pessoas enganando. Porque ela vê um agir ali, daqui a alguns anos ela vai pagar pelaquilo que ela fez. Ela vai sofrer outro tipo de consequência. Ela vai carregar um fardo daquela consequência que ela cometeu na vida dela. Aquele erro, ela vai pagar lá no futuro. Depois de 10, 20 anos, é que ela pode ser que ela, se ela buscar, ainda se ela buscar a Deus, ela consiga ter essa percepção que ela está pagando por erros que ela cometeu lá na transgressão, lá no passado dela. Eu tive uma pessoa que trabalhou para mim, que foi uma das experiências muito grandes que eu tive na minha vida. Quando ela veio trabalhar na minha casa, ela veio de uma cidade para outra. Eu ofereci o preço que eu podia pagar, ela aceitou, né? Mas ela ficava na minha casa e ela tinha muitos defeitos que eu não sabia. E a partir do momento que ela começou a trabalhar para mim, eu passei a ter a percepção dos defeitos dela. E eu vi
com meu olho natural, que eu não conseguia mudar ela, por mais que eu tentasse. Ela acordava 9 horas da manhã para trabalhar. Ela não passava o bombril em uma panela. Ela só queria lavar os pratos por cima. As panelas ficavam manchadas. Quer dizer, eu fui descobrindo que não tinha como eu melhorar aquela pessoa. Ela só queria comer o que ela queria. Tipo, ela não gostava de cuscuz, não gostava de macaxeira, de batata, nenhum tipo dessa comida natural. Ela só gostava de lanche. Então ela só comia os lanches da casa. As frutas, as coisas melhores. Almoço, ela já não comia. Cuscuz, ela já não comia. Então ali eu fui observando que eu não tinha condição nenhuma de manter aquela pessoa na minha casa. Então eu falei pra ela que eu não podia mais pagar. Eu abri a minha boca e falei pra ela que eu não podia mais pagar. Por quê? Porque eu queria que essa moça saísse da minha casa. Eu queria que ela saísse da minha casa. Eu não tinha mais como manter uma pessoa que, por mais que você diga um defeito dela, que você mostre, que você tente moldar aquela pessoa, por mais que você tente ajudar aquela pessoa, você não consegue. Por quê? Porque eu parei de comprar lanche para o meu filho, para ela parar de comer o lanche e comer o que tinha. Não funcionou. Ela ligava para o namorado, ela fazia escândalos com o namorado, para que o namorado trouxesse a comida que ela queria. O sanduíche, o pastel, não funcionou. Eu acordava ela para que ela fizesse alguma coisa, por ela. Por ela. Querida, acorde. Você não está vendo que não tem condição de você se manter numa casa dessa forma? Não tem condição. Nem sendo filho. Nem sendo um filho. Uma mãe e um pai que é responsável, ele não deixa o filho agir dessa forma. Então eu fui tentando mostrar. Você não está vendo que é você que está se prejudicando? E a pessoa não queria ver. Não queria ver. De todas as formas, quando eu tentei, de todas as formas, eu não consegui, que eu usei de várias estratégias, eu tive que falar para o namorado dela que ele tinha que tirar ela da minha casa. Ele tinha que tirar, porque quando eu disse que não podia mais pagar, ela disse, eu trabalho de graça. Mas eu quero ficar na sua casa. Porque ela não morava na cidade que eu moro, ela veio de outra cidade, né? Então ela queria estar perto do namorado, ela não queria voltar para casa dela, então ela se ofereceu. Eu quero ficar, nem que seja sem ganhar nada, na sua casa. E eu fiquei pasmada. E agora? Como eu faço para me livrar dessa moça? Então, a única coisa que eu tive de recorrer foi para o namorado dela, falando a verdade. Cheguei para o namorado dela e contei a verdade. Que ela acordava 9 da manhã, que ela não lavava as coisas direito, que ela só queria comer lanche, ela não queria comer comida, né? Que eu parei de comprar os lanches porque ela não comia nada a não ser o lanche. Se só tivesse banana, ela comia a dúzia de banana de uma vez só. Se só tivesse o lanche do meu filho, ela comia o lanche todo. Mas ela não queria comer comida de panela. Então eu tive que abrir o jogo para ele. E aí o que aconteceu? Eu pedi encarecidamente que ele tirasse essa moça da minha casa e levasse essa moça para casa dela. Porque nem de graça ela não valia a pena. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Quando uma pessoa ela é cega espiritual, nem você dizendo os defeitos dela, para ela não é defeito. Aquele defeito, ela já transformou em qualidade. O namorado dela, coitado, que não tinha experiência na vida, não quis levar ela para casa, né, dos pais, e sim assumiu ela como esposa, né? Botou ela dentro de uma casa para morar, alugou uma casa, mobiliou e casou com essa mulher. E o que aconteceu com ela? Hoje, ela é uma mulher obesa, separada,
Ele não aguentou, viveu uns 10 anos com ela, mas não suportou. Mas o que é que eu quero que você entenda nesse conteúdo? Todos aqueles defeitos que eu tentei mostrar a ela, ela botou todos os defeitos em mim. Na época, ela disse, né, para a mãe dela que estava passando fome na minha casa. Quando eu disse que não queria ela na minha casa. Ela ligou para a mãe e disse que eu era uma patroa ruim e que ela estava sofrendo na minha casa, passando fome. Ela jogou todos aqueles defeitos que ela tinha em mim. Quer dizer, por mais que você queira ajudar uma pessoa que ela é cega, você não consegue ajudar. Por mais que você diga a essa pessoa que ela tem que mudar, ela não vê a necessidade de mudar. Na época, o homem alugou uma casa, botou ela dentro, achando que aquilo que ela estava falando era uma verdade. E aí o que aconteceu na vida deles? Hoje ele viu que ele levou o problema que eu estava passando na minha vida para a vida dele. Ele levou aquele problema na vida dele, para a vida dele. E aí eu conheço, né, o casal e vi por várias vezes que ele estava sofrendo no casamento. Ele, quer dizer, o homem natural, ele não consegue ter a percepção quando você fala, e sim quando vive. E é isso que Deus ensina. Mesmo você tá falando, você tá jogando palavras ao vento, porque aquela pessoa não tá nem aí. Quer dizer, por mais que eu tivesse dito àquele homem dos defeitos dela, o que é que ele acreditou? Que ela ia mudar. Ela ia mudar quando estivesse com ele. Por isso ele alugou uma casa e assumiu ela como esposa, né? E aí ele passou a perceber que ele tinha que comer na rua, que ele trabalhava fora e tinha que comprar almoço até para ela, que ela se transformou em uma mulher muito obesa, porque ela vestia número 50 na época, ainda muito nova, com seus 18 anos. Quer dizer, ele não teve aquela percepção. Opa, se ela tá me dizendo que essa moça é dessa forma, eu vou querer? Não vou querer. Mas a carência disse, agora eu tenho que assumir. Já que ela não quer, eu tenho que botar ela dentro de uma casa. E botou ela dentro de casa. E todo aquele defeito que ela tinha, ela jogou em mim. E todo mundo passou a me ver como a patroa má. A patroa que não sabe nem dar comida à empregada. Porque era isso que ela dizia para as pessoas. Era isso que ela dizia para outras pessoas. Porque essa era a visão dela natural. Essa era a visão dela. Eu passo fome na sua casa. Eu fiquei na sua casa de graça. Eu me doei para você. E você até fome deixou passar na sua casa. Por quê? Porque ela não consegue ver nenhum erro nela. E é por isso que as pessoas buscam espiritualidades, buscando um jeitinho brasileiro, né, em espiritualidades enganosas. Já que eu não sei nenhum defeito meu, também não quero saber, é isso que Deus diz aqui em Provérbios, que os transgressores, Deus diz assim, na transgressão do homem mau há um laço, mas eu não quero saber qual é o meu defeito. Mas o justo jubila e se alegra. Se eu quisesse saber, né, eu me alegrava. Mas eu não quero saber os meus defeitos. Eu ponho meus defeitos nas outras pessoas. O justo se informa da causa dos pobres, da perca. Por que é que eu perco? A pobreza que Deus quer dizer, a primeira pobreza que Deus quer dizer é da pobreza espiritual. Não é a pobreza material que Deus fala o tempo todo na Bíblia. É a pobreza de espírito. É eu não querer saber a razão de nada. De perder financeiramente, de adoecer. Tudo para uma pessoa natural, tudo é normal. Então, a casa dos pobres. O justo não se informa da casa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. E é sobre isso que eu quero que você entenda.
Se esse homem tivesse buscado algum tipo de conhecimento, tivesse alguma experiência, esse homem tinha casado com ela, tinha acarretado esses problemas na vida dele, tinha tirado esse problema da minha vida, tinha botado na dele. Nem eu dizendo, a pessoa já não tem aquela percepção. Nem quem está fazendo, nem quem está ouvindo. Porque ela tirou todo o defeito dela e botou em mim. Eu que era ruim. Eu era que era a patroa mal. Eu era que era canguinha, suvina, que tinha pena até de comprar comida para ela comer. Ela era uma pessoa boa. Ela queria ficar na minha casa até de graça. Eu que não prestava. E é sobre isso que Deus explica, sobre uma verdadeira espiritualidade e uma espiritualidade negativa. É como se Deus não prestasse para as pessoas. E por isso elas buscam uma religião, para que a religião ela traga aquilo que ela quer. Eu quero só aquilo que eu quero. Eu não quero saber a causa do meu problema. Engraçado que quando alguém vai para o médico, geralmente as pessoas buscam saber por que é que está adoecendo. Se é o açúcar, eu corto o açúcar. Se é a gordura, eu corto a gordura. Né? Geralmente é assim, uma pessoa natural. Mas quando se fala em Deus, eu quero que Deus faça aquilo que eu quero. Eu não quero mudar. Mudar em quê? Quer dizer, se eu não sei que preciso mudar, porque eu não estudo. E Deus diz que Ele não trata ninguém como inocente. Ele não trata ninguém como inocente. Ele trata como a justiça. Deus só dá aquilo que cada um merece. Por mais que o ser humano não procure. Se não procura, vai ter aquilo que merece. Quer dizer, quando eu estava fazendo, eu estava achando bom. A mente natural. Quando fazem comigo, eu já acho que eu que sou o coitado. Não sou eu que causo problema nenhum na minha vida. Não sou eu o causador. E é sobre isso, um mal geracional, que é o mal de maldição hereditária, um mal que eu profiro pela boca e um mal que lançaram na minha vida. Se eu só quero saber a solução do problema e não sei onde está o mal ele vai se cocriando. Ele vai se formulando devagar. E é por isso que eu estou lhe dando esses exemplos de mulheres que já foram casadas, mas como amantes elas se deram melhor. Elas não veem o casamento como algo bom, porque foi maltratada e como amante ela não vê necessidade de lavar, cozinhar, limpar, e sim ela quer ajuda. Ela quer somente a provisão. Ela quer o homem que provenha a casa dela. Ela não quer saber por que é que ela não tem sorte de ser casada. Então o que é que ela faz? Ela decide ser amante. E fala até mal das casadas. Diz que não vê, não precisa ser casada para ter um homem. Não precisa ser casada para ter um homem. Assim é a mente natural. Ele fala mal daquilo que ele quer e beneficia e traz a benevolência para a vida dele daquilo que lhe satisfaz e que lhe agrada. Mas o que é que ele não quer? Pagar o preço da solução do problema dele. Jejuar, orar e saber o que Deus é de verdade. O que Deus é de verdade. Quer dizer, o homem natural, ele não tem razão para isso. Quando ele é natural, ele sempre só naturaliza. Isso é normal. Aquilo é normal. Aquilo outro é normal e causando um problema geracional. Porque aquilo que meus pais viveram, eu vivo também, mas eu busco o meu jeito e racionalizo tudo do meu jeito. É por isso que tem tanto feiticeiro na internet. Porque se não tivesse quem ouvisse, quem pagasse, quem acreditasse, eles não trabalhavam.
trabalham porque as pessoas querem só a solução do problema. Ela não quer saber de onde é a raiz do problema. Ela não quer mudar. Ela não quer pagar o preço pela ajuda do verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo. E é por isso que a maldição hereditária, ela se cocria. Porque a pessoa, ela tira todo o defeito dela e põe nas outras pessoas. Como eu não quero saber, não quero pagar o preço, também eu quero só aquilo que me convém. E o que é que me convém? Falar mal das pessoas, criticar as pessoas, julgar as pessoas e me ver como vítima. Me vendo como vítima é melhor do que eu pagar o preço. É mais fácil. E é por isso que as pessoas, elas terminam acreditando nesse tipo de religião, que só engana as pessoas. Mas engana de forma que, na verdade, o espírito enganoso, ele só pode dar aquilo que o homem merece. Ele não pode dar aquilo que você não merece. Se fosse assim, eu já estava morta. Porque muitas mulheres já tentaram me matar, acabar comigo, me destruir na feitiçaria. Mas o espírito, ele não pode dar aquilo que o ser humano não merece. Ele só dá aquilo que você merece. Você acreditando, sabendo ou não. E é por isso que é assim de pessoas na casa dos feiticeiros. Porque ela não sabe como ela plantou, nem como menos ela está colhendo. E aí na hora da colheita, é simplesmente dizer que tem um culpado. Se eu não entendo sobre o poder da palavra, eu tenho que culpar alguém. Eu tenho que achar um culpado. Se eu não me vejo, se eu não consigo ter a percepção de mim mesmo, se eu não preciso buscar a Deus para que Ele me mostre a solução do meu problema, para que eu mude, então é aquilo que é mais fácil. É por isso que tem tanto feiticeiro no mundo, porque as pessoas, elas vivem na fantasia que Deus é aquilo que elas querem, não o verdadeiro, o que criou as leis. O que criou as leis? O que significa uma lei espiritual? Quer dizer, é pecado dirigir? Não é pecado dirigir, mas dirigir em alta velocidade é pecado. É errado, leva multa, causa morte. E é isso que Deus ensina. Que as pessoas têm que buscar o conhecimento sobre o pecado, para que ela não viva pecando, plantando e colhendo a maldição. Mas na hora que ela está colhendo a maldição, ela joga todo o problema da vida dela nas outras pessoas. Ah, o meu problema é o meu filho que é assim, que é errado. O meu problema é o meu marido que é assim. Mas elas não querem a solução do problema, porque ela não quer buscar o Espírito que ensina. Ela quer buscar o Espírito que traz a solução do problema. E é por isso que tem tanta casa de pai de santo no mundo. Se não existisse a espiritualidade, não existia casas abertas. Pessoas trabalhando, ganhando dinheiro para enganar as pessoas, trazendo aquilo que ela já merece. Na verdade, é isso que Deus ensina. Se vai vir, você merece. Agora, como vai ser o final, porque bom não é o início das coisas, é o fim das coisas, aí é você que tem que querer buscar o verdadeiro conhecimento para que no final você não seja desiludido. Porque se veio, é porque merece. Agora, será se eu mereço isso mesmo? Ou se eu fui enganado? É sobre isso. Um mal de geração, um mal que eu plantei pela boca ou um mal que lançaram na minha vida. Então, para Deus tratar, eu preciso reconhecer. O verdadeiro Deus, ele trata assim. Para ele tratar, precisa reconhecimento. Eu preciso estudar sobre o assunto. Senão, vai só se cocriando. Eu não sei sobre o poder da palavra.
então também, por isso Deus diz que a sua religião ela é vã se você não acredita no poder da palavra, porque você só tem aquilo que merece. Então é sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo, que existe uma diferença de um mal geracional que eu não preciso plantar, um mal que eu planto e um mal que alguém lança para mim. Não existe feitiçaria ou mal lançado na minha vida se eu não merecer. E é isso que Deus ensina. Mas as pessoas que são naturais, quando ela está sofrendo alguma coisa, ela corre para o feiticeiro, ela corre para a vela, ela corre para o rezador, ela quer só a cura para um médico, para qualquer lugar. Mas o que é que ela não quer? Aprender. Porque ela não tem o conhecimento da palavra. Ela não entende e nem muito menos quer buscar. Ela não quer buscar. E é por isso, pelas pessoas ser dessa forma, preguiçosas, relaxadas, é que elas sofrem tanto. Eu tive essa experiência com essa moça, que eu vi o fardo que esse homem, ele carregou na vida dele, também pagando, né, um preço muito alto de problemas que ele tinha na vida dele. E ele achou que ia ser feliz com essa moça, que era uma moça muito linda, né, linda, mas se transformou em uma obesa, comendo só o que queria, fazendo só o que queria, e ele renegou o casamento com ela. Até jogar a toalha, com 2 filhos. Quer dizer, se ele tivesse prestado atenção nas minhas palavras, será se ele tinha pagado um preço tão alto? Se ele tivesse raciocinado, se ele tivesse parado para pensar, será se ele tinha sofrido? Mas as pessoas não pensam. Elas não querem buscar a Deus para pensar. Porque você só consegue pensar de verdade, racionalizar os seus problemas de verdade, não como fora, e sim como dentro, se você quiser orar, jejuar e buscar uma leitura bíblica. Se não, fica mais fácil. A maldição hereditária só se cocriar. Eu não quero mudar, eu quero um jeitinho, que o Espírito faça aquilo que eu quero. E aí ele vai fazer, só se eu merecer. Se não, vai gastar à toa. Vai gastar à toa. E essas pessoas que vão buscar solução em feitiçaria, elas se enganam muito com os espíritos. Porque eles mesmos dizem que 50% é eles que fazem e 50% é a própria pessoa que faz. Quer dizer, se eu não faço por onde, eu não tenho. Até Satanás, ele explica uma verdade da forma dele. Se eu não faço por onde, eu não tenho. Não adianta só pagar o Pai de Santo. Eu tenho também que ajudar o Pai de Santo a ver êxito. Veja como é a espiritualidade. Deus, ele precisa que a pessoa queira buscar. Queira saber o que a Bíblia diz. Queira mudar. Senão, não adianta nem orar. Então é sobre isso. A diferença de um mal geracional, um mal que eu planto ou um mal que lançaram na minha vida. Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.